Miqueias 6, verso 8. Estaremos então trazendo a palavra nesse texto. A versão que eu vou usar hoje é Almeida, século 21. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ó homem, ele lhe declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Pratique a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. É interessante, irmãos, irmã Adriana e irmãos aqui presentes, que aqui Deus não está cobrando de Israel e daquelas pessoas na sua época nada, em princípio, que fosse religioso. É como se hoje, irmão Mário, Deus falasse comigo, com você e com essa igreja, dizendo: olha, não é necessário estar no culto de oração, não é necessário estar no culto à noite, não é necessário estar na EBD de manhã. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque se a mensagem que aqui ouvimos, lá fora, nós não reproduzimos, nada vale a pena estar aqui. Nada vale a pena, Gerson, estar aqui. Por que estar aqui? Se saímos e não reproduzimos lá fora, o que aprendemos aqui? É necessário, irmãos, muito necessário entendermos isso. E aprendemos aqui, temos que viver lá fora. O Senhor requer de nós uma vida íntegra, ou seja, uma vida que ouve e lá fora faz, uma vida que lá fora faz e aqui ouve. Vida e culto andam juntos e é necessário que saibamos disso. E em primeiro lugar, o que Deus requer de nós? Que pratiquemos a justiça. O que Deus requer de nós? Vamos ler todos juntos? Que pratiquemos a justiça. E é necessário que façamos isso. O mesmo Deus da graça é o Deus da justiça, do direito, da verdade, da solidariedade, do compromisso com a vida plena. Podemos ser injustos lá fora e prestarmos um culto a Deus aqui dentro, irmãos? Podemos, irmãos? Creio que não. Culto e vida, vida e culto devem andar juntos. Meus queridos, Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo. Tudo o que ele disse e fez, a igreja deve fazer e dizer. Queridos, infelizmente a igreja vive num comodismo muito grande, satisfeito com aquela vidinha, desculpa a expressão, medíocre que muitas vezes nós levamos, e não ficar atenta àquilo que Deus quer para as nossas vidas. É importante sabermos, irmãos, que o texto bíblico nos fala nesta manhã, e ele diz isso: bem-aventurados os que são o quê? Perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são esses que são perseguidos pela justiça. Irmãos, é necessário entendermos que Deus deseja que nós sejamos luz e sal. Muitas vezes até decoramos esses versículos: não, eu tenho que ser luz e eu tenho que ser sal. Mas na realidade, na prática, nós não somos nem luz nem sal. Não damos sabor nem iluminamos nada. Isso está errado. Isso está errado. Vamos ler juntos esse texto, todo mundo comigo, vamos lá? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, exceto pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder construída sobre um monte. Debaixo de uma vasilha.
Irmãos, é essa a verdade que o Senhor Deus passou para nós. Mas, repito, o nosso comodismo nos torna incipientes, ou seja, não damos sabor a uma sociedade que vive sem sabor. Não somos luz numa sociedade que vive em trevas e escuridão total. Queridos, para os irmãos terem uma ideia, no norte e nordeste do Brasil, morrem mais de 100 crianças por dia de desnutrição. O que é desnutrição? Não ter comida para comer. Enquanto isso, o Brasil está entre os países do mundo que mais fazem operação plástica. Mais de 100 crianças morrem de fome no norte e nordeste. E o Brasil, o nosso país, está entre os países do mundo que mais fazem operações plásticas. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Deve ser denunciado. Infelizmente, nós vivemos em uma estrutura social corrupta, injusta, desumana, massacrante. Isto é o que? É pecado. É pecado. E nós temos que denunciar esse pecado. E temos que vivenciar a fé cristã em ajudar essas pessoas que menos têm. A Bíblia trata deste assunto de forma contundente. Nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia sobre este assunto, não é? Na ocasião da colheita, o povo de Israel devia deixar um pouco para os pobres. Esta é a ética de Deus. Deveria sobrar algo para os pobres. Vamos ler o texto agora que fala sobre isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura, deixe um feixe de trigo para trás. Não volte para apanhá-lo. Deixe para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. A bênção do Senhor está sobre quem? Quem deixa um pouco para as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. E o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai fazer o quê? Abençoar todo o seu trabalho. Próximo. Enquanto colher as uvas da vinha, não passe de novo por ela. Deixe sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. O que esse texto está dizendo para a gente? Isso na época que Israel plantava, não é? Hoje nós temos outro tipo de trabalho. Mas é que nós devemos deixar algo para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Próximo. Não podemos emprestar dinheiro a juros. Dentro do povo de Deus não cabe agiotagem. Agiotagem dentro do povo de Deus não existe. É proibido. E a Bíblia fala bem sobre isso. Você fala sobre isso. Devemos também entender que escravos e estrangeiros tinham o direito de descansar uma vez por semana. Uma vez por semana. Por isso que no Antigo Testamento, na antiga lei, sábado era declarado como um dia oficial de descanso em Israel. Até mesmo a oração não podia substituir a ação em prol dos pobres. Mesmo a oração, que é algo tão significante, que é algo maravilhoso, que nós oramos a Deus. Vai, irmã Diana, vai, irmão Joabe, com prazer de estar aqui e buscar ao Senhor. Mesmo isso, irmãos, não substitui a ajuda aos pobres. Vamos ver o texto. Gostaria que os amados, as amadas irmãs, lessem esse texto, por favor. Vamos lá, irmãs.
É isso aí, irmãos. O jejum que mais agrada a Deus é comer com os pobres, comer com as pessoas que nada têm. Muitas vezes os pastores, eu posso até dizer da minha classe pastoral, não enfatizam isso aí porque o interesse deles talvez sejam outros. Mas você não comer apenas é bom, é um exercício espiritual, vale a pena fazer. Mas você comer com a pessoa que não tem é o jejum que mais agrada a Deus. O jejum que mais agrada a Deus é comer. Por isso Jesus afirmou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão o quê? Saciados ou fartos. O Senhor deseja que nós pratiquemos a justiça. O Senhor deseja que nós pratiquemos a justiça. Em segundo lugar, irmãos, segunda vontade e desejo de Deus, vamos ler juntos, é o quê? Amemos a misericórdia. Misericórdia é tratar do ofensor com menos rigor que ele merece. A misericórdia retém o julgamento que o homem merece. Deus, sendo misericordioso, oferece para nós não o julgamento, mas a graça da salvação, graça que nenhum de nós merece. Graça que nenhum de nós merece. É uma identificação com o Senhor. Em Lucas 16:36 diz assim: sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Aí a pergunta: nós somos misericordiosos? Ou temos agido com misericórdia? Misericórdia faz parte do DNA de Deus e deve fazer parte do DNA dos seus filhos. E deve fazer parte do DNA. Amados, nós não podemos viver numa pseudo-religiosidade, onde Deus é servidor dos nossos caprichos. Quando eu venho ao culto de oração, óbvio que eu venho e amo vir ao culto de oração, agradeço a Deus, peço a Deus, igual todo mundo faz, mas eu não posso exigir de Deus que Ele venha cumprir, muitas vezes, caprichos que eu tenho. Também não posso fazer de Deus, instrumentalizar Deus para me servir. Eu não posso fazer isso. Deus deve ser servido, Ele não pode nos servir. Amados, necessário que entendamos essa verdade. Devemos pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nós, para que os nossos atos sejam baseados na misericórdia. Pois a misericórdia que vem de Deus tem que adentrar o meu coração e fazer com que os meus atos sejam também atos de misericórdia. Isso deve caracterizar as nossas vidas. Existe uma parábola na Bíblia, chamada parábola, Caio, parábola do bom samaritano. Acho que a maioria dos irmãos já conhece essa parábola. Um homem vinha de Jerusalém para Jericó, e no caminho caiu na mão de salteadores. E os ladrões da época roubavam tudo como hoje. Roubavam animal, roupa. O que a pessoa tivesse, eles roubavam. Bateram, quase mataram, e o indivíduo ficou ali quase morto, ou meio morto, na estrada. A isso, irmão Joabe, vem um sacerdote, homem de Deus, sacerdote, que apresentava os sacrifícios a Deus. Aí todo mundo disse: ele vai ajudar, ele vai ajudar. O que é que o texto bíblico diz? Ele passou e longe. Talvez ele estivesse preocupado com o horário dos cultos, né? Talvez ele fosse como eu, que fico cobrando no pé dos irmãos para chegarem na hora. Mas não ajudou. Aí depois veio um levita, irmão Romildo, um homem da música,
ensaiava os corais, os coros, as ministrações de louvor na igreja. Aí todo mundo disse: foi esse que ajudou. Esse faz o quê? Passa de lado, não ajuda. Ou seja, esse tipo de religiosidade não agrada a Deus. Aí vem um samaritano, povo rejeitado, excluído pelo povo de Israel. Mas sabe o que ele fez? Ele se envolveu, curou as feridas, colocou aquele homem sobre o seu animal, levou para uma estalagem, pagou o cuidado daquele homem da estalagem por aquele homem que estava meio morto. Aí Jesus perguntou para o doutor da lei: quem era o próximo daquele homem caído? Quem foi o próximo daquele homem caído? Claro, samaritano. Amados, sabe o que acontece? É que nós, muitas vezes, e a cada dia, temos descaracterizado o sentido sagrado dado por Deus à vida. Se eu estou vivo aqui, é porque Deus me garantiu esse dia. Se o irmão está vivo, sentado aí, é porque Deus deu a você essa condição. Você tem algo em você que é sagrado. A gente deve valorizar isso. Meus amados, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem o que entre nós e Deus? Por isso que muitas vezes a gente ora e as coisas não acontecem. E a gente ainda reclama com Deus. Irmãos, pecar não é apenas agir errado, é não agir certo. O pecado não está apenas em fazer o errado, mas em não fazer o certo. Quem sabe fazer e não faz, está pecando. Não agir em função dos pobres é pecado. Não agir em função dos pobres é pecado. E a gente precisa entender isso. Quem sabe fazer bem e não faz, está pecando. Por isso, o Senhor deseja que amemos fazer misericórdia. Em terceiro lugar, que andes humildemente com o teu Deus. Jesus, em uma outra parábola na Bíblia, no Evangelho de Lucas 18, de 10 a 14, ele conta uma parábola do fariseu e do publicano. Gostaria que os irmãos lessem comigo esse texto também. Vamos lá. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era e o outro, o fariseu: Deus, eu te agradeço. Ladrões, corruptos, saiu. Será. Olha só a história que Jesus contou. Primeiro, logo no começo, não é? Ele disse que foi um fariseu e um publicano. O fariseu orava de si para si. Ele não estava orando para Deus, ele estava orando para ele mesmo. O que é que ele diz no começo da oração? Tem misericórdia de mim,
Pois eu não sou igual aos outros homens, roubadores, ladrões. Eu não sou igual a eles. Ou seja, ele não estava orando a Deus, ele estava orando para ele próprio, orando de si para si. Ele também no final diz que jejuava, dizimava em tudo, era um homem, entre aspas, bom, maravilhoso, um bom religioso. Jejuar e dizimar é correto, deve ser feito, e os irmãos sabem disso. Mas com humildade, não para se vangloriar, não para dizer, bater no peito e dizer: Júnior, eu jejum 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho. Não é para isso. Você tem que dizimar como uma oferta de gratidão a Deus pelo que Deus lhe deu. Jejuar, porque o jejum é algo que você deve fazer, é um exercício espiritual na sua vida, e não, irmã Ângela, para se engrandecer diante. Aí entra no publicano. O publicano diz o quê? Deus, tem misericórdia de mim. E diz isso batendo no peito, que era a forma que eles oravam na época. Batendo no peito, tem misericórdia de mim. O texto bíblico diz que ele nem ousava olhar para os céus. Tão indigno ele se achava. Ele se achava. Verso 14 diz: foi este homem, não o outro, e saiu para casa, o quê? Para casa o quê? Justificado. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde, mas abate o orgulhoso. Você é orgulhoso da sua religiosidade? Se for, Deus vai abater a sua vida. Mas se você for humilde em andar com o Senhor, Ele vai exaltar. Devemos andar, irmãos, humildemente com Deus, reconhecendo o que Ele é, ou quem Ele é. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é magnífico, Senhor Deus. Não existem palavras no nosso dicionário para falarmos quem é Deus, mas existem inúmeras palavras para falar quem eu sou, quem você é. Nós somos servos, nós somos pó, nós somos escravos. O fariseu pensava que Deus agia com base nos méritos humanos, e com isso tornava Deus devedor dele. Ou seja, se eu sou bom, se eu faço isso, se eu faço aquilo, para quem eu faço, esse homem agora, esse ser agora, é meu devedor. Mas o publicano sabia que Deus tratava com base na sua misericórdia. Ele humildemente reconheceu a sua condição, irmão Saulo. Reconheceu a sua condição. E humildemente pede ao Senhor: ser propício a mim, tem misericórdia de mim. A humildade, irmãos, é característica de quem anda com Deus. A humildade, irmão Elias, irmão Monteiro, é característica de quem anda com Deus. Apenas a fé bíblica, a humildade é tida como virtude. Em outras religiões não, relacionada como falta de honra, não reconhecimento de virtudes. A humildade, queridos, é a postura de ajoelhar-se em respeito e gratidão a Deus, ciente da nossa existência, é um dom da graça e é misericórdia de Deus. O cristão verdadeiro trava uma batalha contínua contra o orgulho, que é a raiz de todo pecado. O que está na autoexaltação? O quê? O orgulho. O que está na presunção? O quê? O que está, irmãos? Orgulho. Na glorificação pessoal, que está o orgulho. Quem
Quem somos nós, irmãos, para termos orgulho diante de Deus? O orgulho não é nosso, o orgulho é de Deus. Tudo que é bom deve vir de Deus. Toda maravilha que temos em nossas vidas vem de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o Redentor, Ele é o Criador, Ele é o soberano de nossas vidas. Quem somos nós? Quem somos nós? O Senhor deseja que andemos humildemente com Ele. Eu vou citar agora aqui para a conclusão uma carta mandada por uma senhora, procurou um irmão de certa missão e não a atendeu. Certo cristão ficou preocupado porque uma mulher desabrigada o procurou para pedir ajuda. Mas ele estava, irmão Adinaldo, muito ocupado e não podia atender. E disse: eu vou orar por você. Depois ela escreveu uma carta com um poema, entregou a um dos dirigentes do projeto. Olha o nome do projeto: Missão Abrigo. Dizia assim esse poema: eu tive fome, tu formastes um grupo humanitário para discutir a minha fome. Eu estive preso e tu te retiraste discretamente para a tua capela e orastes pela minha libertação. Eu estava nua e na tua mente questionasse a moralidade da minha aparência. Eu estive enferma e tu ajoelhastes e agradecestes a Deus por tua saúde. Eu estava desabrigada e tu me falaste do abrigo espiritual do amor de Deus. Eu estava solitária, tu me deixaste sozinha a fim de orar. Tu parecias tão santo, tão puro, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou com fome, sozinha, com frio. Eu ainda estou com fome, sozinha, com frio. Amados, nós não podemos repetir o exemplo deste homem, de forma nenhuma. Nós temos aqui que pratiquemos a justiça, amemos e andemos humildemente. Essa é a conclusão da nossa reflexão. Nós aprendamos o que Deus quer de nós. É óbvio que Ele quer que nós participemos dos cultos, cheguemos na hora, participemos do louvor, sejamos atentos ao que Ele quer falar, mas com um objetivo lá fora. Vamos fazer o que aprendemos aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos, em nome do Senhor, fazermos a diferença em uma sociedade que não tem sabor, uma sociedade que vive em trevas, vive na escuridão. Nós somos vocacionados, convocados para sermos sal para dar gosto, sermos luz para iluminar esta sociedade sem sabor e que vive na escuridão. Amém.